Pessoal, seguinte, pesquisando na internet, quando a gente começa a se interessar ali pela questão do investimento, né, preservação de valores, acumular patrimônio, a gente se depara ali com certeza com a questão da reserva de emergência. Influenciador, especialista, sempre vai recomendar para você tá criando uma reserva de emergência, né, uma reserva financeira antes de estar partindo ali para qualquer investimento, seja ele desde o CDB até o investimento mais difícil, enfim, um sistema mais diferente, mas de qualquer forma, independente, vai ser recomendado a reserva de emergência. Então, pessoal, o pobre vai lá, ele quer começar a investir, fala que vai dar certo ali financeiramente e junta a sua reserva de emergência. O valor equivalente a 1, 2, 3 meses, ali, dependendo do custo de vida da pessoa, 3, 4, 5 mil reais, até 10, 20, varia muito. E surge uma emergência, você precisa gastar todo o seu dinheiro. E você não antes de investir, vai ter que construir outra reserva. Você se questiona, cara, deve ter alguma coisa errada, não faz sentido isso daí. Vou juntar dinheiro pra depois gastar dinheiro e não vou chegar a lugar nenhum. Não tem nada de errado, cara. Tudo depende de sorte. Infelizmente, no começo financeiro ali, o pobre, pra pessoa que ganha pouco, reserva financeira acaba sendo sorte realmente. Mas existem sim formas da gente estar evitando essa frustração, de estar resolvendo até essa questão aí de gastar a sua reserva de emergência. Existem coisas poucas difundidas ali na internet sobre a questão da reserva, por exemplo, sobre carteira de seguros, que muita pouca gente fala sobre isso daí, entre outros. E eu vou explicar tudo isso aí pra vocês nesse vídeo. Pessoal, o que acontece? Qual que é o direcionamento de uma reserva de emergência? Certo? A própria palavra diz, cara, é uma emergência. É acidente doméstico, acidente de trânsito, questão de saúde, perca de trabalho e tudo mais. Então, o que acontece? Existem alguns números muito interessantes, inclusive em sites. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um acidentômetro, acreditem, existe isso na internet. Eu já tinha visto daqui, mas basicamente o que acontece? Acidentes domésticos até agora em 2026. Quantos acidentes acontecem por segundo, né? É um acidente doméstico a cada 21 segundos. É projetado que para esse ano de 2026 aconteçam ali 1.500.000 acidentes domésticos, né? Sendo 4.109 acidentes em média por dia e 171 em média por hora. Essa aqui é a previsão, né? Só que por que eu tô passando isso, cara? Qualquer um, ali, essa estatística é sobre o Brasil, mas qualquer um pode acabar sofrendo com isso daí. Isso daí é fato. E aqui só tá os acidentes domésticos. Não tá relacionando ali a quantidade de desempregados, a quantidade de acidentes de trânsito, a quantidade de emergências médicas, porque as pessoas adoecem, às vezes elas simplesmente adoecem. Isso pode acontecer. Então você vê o seguinte, cara, a pessoa junta a reserva e surge alguma coisa, ela tem que gastar. Aí ela trabalha de novo, junta de novo a reserva e tem que gastar. E nunca sai do mesmo patamar ali. Fica sempre na mesma questão. Parece que tá vivendo em círculos. Pessoal, isso é normal, tá? O que muita pouca gente vai falar porque não vende na internet é que muita coisa também é sorte. E reserva financeira também é sorte. A não ser que você não seja mais pobre. Isso eu tô falando pro pobre, obviamente. Porque se você ganha 10, 15 vezes o que você gasta em um mês, meu amigo, um salário teu equivale a 20 meses da sua vida, sabe? É impossível. Você nem precisa criar reserva. Qualquer dinheiro que você tenha na conta já cobre todos os custos, né? Então, assim, isso é específico para o pobre, até classe média ali. Mas, pessoal, é até interessante dizer porque você vai acabar precisando de reserva de emergência uma hora ou outra. Isso é parar. Acontece emergência e você precisa do dinheiro. Ah, eu não vou fazer reserva de emergência. Das duas, uma. Ou você tem reserva e vai gastar esse dinheiro, ou você não considera reserva, mas vai gastar o dinheiro como se fosse uma reserva, ou você não tem o dinheiro e vai se lascar, tá? E na maioria das vezes do caso do pobre, é a última opção. A pessoa se lasca. Enfim, então mesmo que seja questão de sorte, você vai ter que jogar com a sorte. Quando fala de reserva de emergência, de início, de construção de patrimônio financeiro, meu amigo, você vai jogar com a sorte. A não ser que você aumente a quantidade de dinheiro que você ganha, aumente seu patrimônio ali de forma muito rápida, tá? Mas se você ganha, cara, 3 mil reais por mês e guarda 500 reais por mês e tem uma emergência, você vai precisar da reserva e vai ter que construir ela toda de novo. Só que quais que são as sacadas da reserva de emergência? Seguinte, cara, primeira coisa, recurso rápido, tá? Você vai precisar desse dinheiro uma hora ou outra, tá? O seguro morreu de cedo, já diz o ditado. O seguro morreu de velhice, né? Seguro morreu de cedo, não, seguro morreu. Uma hora você vai precisar desse dinheiro. O seguro morreu de velhice, isso aí é fato. Então é melhor que você tenha, sem passar perrengue, esse valor na conta pra você usar ele, do que você não ter ou não considerar ele como reserva. Por exemplo, você acaba se acidentando por alguma questão ou tem um problema de saúde. Você, não podia gastar esse dinheiro. É melhor você ter o dinheiro na conta e falar, esse dinheiro é pra isso, por mais que você vai ter que gastar dinheiro de qualquer jeito, do que você ter esse dinheiro e não esperar que vai gastar ele, sabe? Isso aí traz um conforto pra sua mente. Você vai ter que juntar tudo de novo, o trabalho vai ser o mesmo. Na teoria,
teoria não muda nada ali nos números, mas na prática vai mudar bastante, até a questão do seu conforto, sabe? Você ter um dinheiro destinado à emergência é interessante. E muitas das vezes, você que não vai fazer reserva, cara, às vezes o teu dinheiro fica inacessível. Não é só o caso da pessoa que não tem dinheiro guardado, tá? É também o caso da pessoa que tem dinheiro guardado, só que tá investido em um lugar que é de difícil acesso. Simplesmente não tem liquidez diária, por exemplo, você pode só sacar daqui tanto tempo, ou se você sacar, você vai perder uma parte do dinheiro, porque tem muitas vezes que acontece isso daí, sabe? Ou tá num lugar de difícil acesso, algum banco, algum lugar em que você não consiga literalmente acessar no dia esse dinheiro. Acaba dando muito problema isso daí. Então não é recomendado, pessoal. Reserva de emergência é dinheiro pra você acessar na hora. Por isso, reserva de emergência. E um dinheiro que você vai ter a preocupação de construir de novo, mas na hora que você precisar, você não tem preocupação nenhuma. Você gasta com tranquilidade. E, pessoal, quando eu falo tranquilidade, não quer dizer que você vai sentir alívio por ter o dinheiro e gastar ele. A questão é que você já teria que juntar esse dinheiro de novo, de qualquer forma. Então, um dinheiro destinado ali ao lugar certo, com tranquilidade, é muito mais fácil, até pra tua cabeça. E isso ajuda você em outras áreas da sua vida, como até o teu financeiro, relacionamento, casa, tudo. Porque você tem tranquilidade, você tem um apoio ali. E, pessoal, além da perda de trabalho, além da questão ali do acidente, a gente também tem reserva de emergência em casos bem específicos, como, por exemplo, a alavancagem, tá? Então, o que acontece? Riqueza depende de você construir ela normalmente rápido. Tem casos de pessoas que constroem riqueza ao longo do tempo e tudo mais, ao longo de 20, 30, 40 anos. Não é o caso da reserva de emergência só. Não adianta. A pessoa que consegue juntar dinheiro por 20, 30 anos de forma constante ali e tudo mais, já passou dessa problemática faz muito tempo, sabe? Nem provavelmente vai estar nesse vídeo. Mas o que acontece? Surge uma oportunidade de ouro. E eu tô falando uma oportunidade boa, não jogar no tigrinho, aposta esportiva, qualquer coisa desse tipo. Eu tô falando de oportunidade em que você tem um direcionamento e pode fazer muito dinheiro, só que você não tem tempo. Por quê? Porque você trabalha e você quer apostar em você. A reserva de emergência, ela também pode entrar nisso, tá? Ajudar você na sua alavancagem. Como, por exemplo, você trabalha de CLT, mas você quer abrir um negócio, correto? E surgiu uma oportunidade agora. Se você não tem o dinheiro, não tem oportunidade, entendeu? Não tem como você ficar sem o teu salário. Mas se você tem 6, 7, 8 meses de salário, meu amigo, você tá tranquilo por 8 meses, pelo menos as suas contas, a sua comida, a sua água, a sua luz, a sua internet tá paga, tá? Se der errado, você volta a trabalhar e acabou. Enfim, mas se você não tiver, não é oportunidade, tá? Você vai poder correr o risco e também correr o risco de passar fome, né? Simplesmente. Então, reserva de emergência interessante em alavancagem também. Só que assim, pessoal, não é porque ela funciona em alguns casos que ela vai funcionar em outros. Simplesmente, às vezes, a reserva de emergência não é direcionada pra isso. Como, por exemplo, cara, festa, churrasco, shopping. Ah, eu vou gastar tal dinheiro porque eu tenho a reserva de emergência. Não, esse não é o pensamento. Definitivamente não é o pensamento. Você não vai gastar os 500 reais que tá na sua conta porque você tem 5 mil reais guardado de reserva de emergência. Aí não vai ser reserva de emergência, vai ser só dinheiro guardado na conta. A reserva de emergência é quando não tem outra possibilidade. Você precisa gastar aquele dinheiro, não com você criando a necessidade para ela. Se você cria necessidade para sua reserva de emergência, necessariamente ele não vai ser reserva de emergência, não vai funcionar, porque você não tá vendo aquele dinheiro como uma reserva de emergência. Reserva de emergência já diz o nome, é para uma emergência. E emergência não é quando você é irresponsável com o seu dinheiro, acaba gastando o que não tem. É interessante, parido da reserva de emergência, você ter um dinheiro sobrando. Tem que ter dinheiro sobrando na conta além da reserva de emergência. Reserva de emergência não é só reserva, é reserva de emergência. Aí se você quer ter uma reserva para não gastar reserva de emergência, também é interessante, né? Você ter um planejamento financeiro ali. Então, além da tua reserva de emergência, é interessante você ter mais uns 3, 4 meses de salário guardado na conta para se surgir qualquer imprevisto de que você queira gastar um pouco mais de dinheiro. É até interessante falar isso, né? Você gaste sem preocupação e sem gastar a tua reserva de emergência. Então, assim, médico, conserto de um veículo de transporte ou de trabalho, acidente, algum problema que envolve hospital e custos e tudo mais, é reserva de emergência. Churrasco, shopping, comprar alguma coisa, automóvel, bens, qualquer coisa desse tipo, televisão e tudo mais, não é reserva de emergência. A televisão estragou, televisão não é questão de emergência, você não precisa direcionar sua reserva de emergência pra comprar uma televisão, cara. Não faz sentido nenhum você fazer isso daí. Dá pra viver sem televisão, o que não dá pra viver sem comida, sem água, sem luz, hoje em dia sem internet, né? Mas simplesmente
simplesmente tem coisa que não é reserva de emergência e tem coisa que é. E é bom você saber separar isso e direcionar o dinheiro pro lugar certo. Talvez esse pode até ser o motivo pelo qual você não consiga juntar a reserva de emergência. No início eu falei que depende de sorte, só que tem gente que acha que sorte é ela ficar com o dinheiro na conta, mas não funciona assim. Se você não consegue deixar a reserva de emergência na conta e juntar mais um dinheiro pra você ter, pra você gastar, muito provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada, ou você vive às beiras ali da miséria, né? Porque é o caso de muito brasileiro, isso aí acontece, tá, pessoal? Eu falo com seriedade, e muita gente não tem dinheiro pra nem guardar. Ela tem que viver com o dinheiro que ela ganha no mês ali e é isso que tem, entendeu? E não é falta de controle financeiro, é impossibilidade, entendeu? Não tem caminho, é muito pouco dinheiro. E isso acontece com muitas famílias aqui no Brasil, é muito comum. E beleza, pessoal, dito o motivo da reserva de emergência, pra onde você deve direcionar e quando você não deve gastar, os melhores locais pra você se ter uma reserva de emergência, né? Primeiro, avassalador, sem sombra de dúvida, uma conta que você possa usar com um cartão, tá? Não é nem com o celular, é o cartão mesmo físico. Tenha uma conta com o dinheiro e um cartão. Não precisa render CDB, não precisa nada. Esse é o papel da reserva de emergência, não é nem se valorizar. É só uma reserva de emergência, é pra emergência, entendeu? Então você tem que ter acesso na hora ali a esse valor, tá? Segundo melhor lugar, obviamente, investimentos de liquidez diária, principalmente ali CDB, entre outros ali que tem liquidez diária, mas o ideal é mesmo um CDB e desse gênero, investimentos desse gênero. É interessante você conferir se tá como liquidez diária, tá? Porque tem alguns investimentos de CDB, inclusive, que são anos, às vezes 6 meses, 3 meses, 2 meses, até o tempo de carência. Tem uns que a liquidez é diária, mas tem a carência de 1 mês. Existem casos em que a liquidez do CDB é diária, mas você precisa deixar pelo menos o dinheiro 1 mês lá, não tem como você tirar. Então você tem que prestar atenção quando for fazer a sua reserva quanto a isso. Se você não prestar atenção, você não vai ter uma reserva. Você vai precisar desse dinheiro de emergência e não vai ter que acabar usando de outros meios aí. Então é interessante você estar conferindo isso daí também. Outra coisa, pessoal, e aí entra uma questão bem interessante, na verdade, porque como parte da reserva envolve sorte, tá? Envolve sorte, cara. Tem gente que é azarada e vai ter uma emergência todo mês, tá? Então, como envolve sorte, você pode conciliar com outras coisas na sua vida, cara. Você não precisa gastar todo o dinheiro e sair construindo uma reserva de novo. Cara, junta um pouquinho da reserva, investe um pouquinho no que você gosta, investe um pouco em você, aproveita um pouco o teu dinheiro, entendeu? Porque não tem o que fazer. Se der ruim, vai dar ruim de qualquer jeito. Se você ter a reserva ali, positivo, é muito bacana, é muito interessante. Óbvio, você pode trabalhar com os dois casos. Se você acha mais confortável pra você construir toda a sua reserva novamente, se der alguma emergência, é interessante, é bacana, faz todo sentido. Mas também, você não precisa se afligir com isso, sabe? Dá pra você conciliar alguns investimentos que tenham um tempo maior com a reserva de emergência, sabe? É até interessante, porque você sente um pouco mais de alívio e você dá direcionamento pro seu dinheiro e te dá um reconforto, sabe? Até poder gastar, poder investir em outra coisa, sabe? Se ficar só na reserva, só no CDB, só guardando dinheiro na conta, às vezes é complicado também. É necessário, pessoal, mas é complicado, tá? Então você com certeza tem essa possibilidade, cara. É sempre bom você diversificar onde vai o teu dinheiro de qualquer forma, não só nos investimentos, mas amplamente além dos investimentos, sabe? Porque às vezes um investimento que você faz em você ali, você acaba tendo um retorno financeiro muito maior em algum equipamento do seu trabalho, em algum conhecimento, sabe? Se você direcionar tudo isso pra reserva de emergência, você não vai ver possibilidade, sabe? Então é sempre você ver bem as suas possibilidades e trabalhar isso aí com responsabilidade, né? Não se esquecer de construir a reserva. E pessoal, por último, mas também muito importante, carteira de seguros. Cara, isso aqui é muito falado na internet, eu vou ser bem sincero com vocês, muita gente nem sabe o que é isso, porque é coisa de rico, tá? Ah, mas não sei o que eu tenho. Tá, classe média alta pra rica esse negócio, tá? Mas funciona muito bem pra pobre, mas muito pobre não tem, tá? Eu, por exemplo, não tenho, por bons motivos, mas eu não tenho, tá? O que acontece? Emergência é uma emergência, tá? Eu já falei médica e tudo mais, não dá pra, a gente não precisa voltar nisso. O que acontece? Hoje em dia, é muita empresa de seguro. Empresa de seguro é uma das empresas que mais movimenta dinheiro no mundo todo. Uma das maiores empresas do mundo é de seguro, tá? Existe seguro de tudo. Existe seguro casa, existe seguro vida, existe seguro morte, existe seguro ressurreição. Tem seguro de tudo hoje em dia. Seguro carro, seguro casa, seguro TV, seguro PC. Tem seguro pra tudo quanto é coisa. Vale muito a pena você ver se não faz sentido pra você fazer o seguro da tua coisa, tá? Tem seguro de casa aí que cobre até televisão estragada. O pessoal vem até a tua casa, vê ali tudo que tem e o que estragar, eles cobrem, sabe? O valor inteiro do negócio ou conserta e tudo mais, sabe? É muito interessante isso daí, vale muito a pena você conferir, tá? Você escolhe a empresa de seguro da sua preferência. Lembrem de ler as letras miúdas, porque tem sempre detalhes, tem muito tempo de carência quando envolve seguro, tá? Mas é interessante. E isso sim pode ajudar você a não gastar sua reserva de emergência, tá? É uma das poucas coisas que você gastando, você pode economizar dinheiro, porque às vezes um seguro de vida sai muito mais barato uma emergência médica do que sem o seguro de vida, tá? Evita até a fila do SUS. E aí você consequentemente economiza dinheiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5 meses pagando R$200, mas não usei um médico, beleza. Do nada, pum, uma emergência. Você gasta 3 mil. Não precisa.
precisa, sabe? Acontece muito disso daí, então é interessante você ter uma reserva ali financeira, e se chama carteira de seguros porque não você não precisa só ter um, né? Você pode ter vários ali, vai vir numa fatura só, vai ver ali, vai dar 400, 500 reais por mês, dependendo, às vezes menos, às vezes mais. Então é bom você conciliar as duas coisas, mas isso não anula a reserva de emergência, tá? Não anula a reserva de emergência, mesmo assim você vai precisar fazer a tua reserva, tá, pessoal? Mas eu espero ter validado o seu tempo ali, te ajudado com a questão da reserva de emergência. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal.